Bem-vindo ao meu canal Moacir Nóbrega Oficial. Francisco e o Papa Inocêncio III. Aprovação. Francisco chegou então a Roma e foi ter com o Papa Inocêncio III. Muitas pessoas devem se perguntar o porquê, eu faço uma certa analogia entre Francisco de Assis e eu, e até mesmo um pouco do tempo os tempos atuais em que eu vou falando. É porque a nossa vida ela deve estar impregnada de uma certeza de caminhada na fé. Cristo, ou Jesus Cristo e os santos, eles não estão distantes de nós, pelo contrário. Eles estão bem perto de nós, muito mais do que nós imaginamos. Muitas pessoas têm a devoção, devoção a algum santo em especial, E eu tenho os meus, como exemplo, São Sebastião, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora da Rosa Mística, São Francisco, que foi e é praticamente um modelo de vida para mim. E é muito importante que nós possamos não só rezar as devoções e também não só pedir e agradecer os santos, a Deus, a Nossa Senhora, mas devemos também entender o motivo da caminhada daquele santo, daquela santa, e procurar de alguma forma nos aproximar, porque os santos eles nos ajudam a rezar e nos ajudam também a se aproximar de Deus. Francisco, de Assis, que com certeza ele era um pouco distante das coisas da igreja, no sentido em que ele fazia aquilo que o seu coração mandava e saía para a guerra, para guerrear e se tornar um nobre cavaleiro. Ele foi chamado por Cristo, por Deus, e ele começou realmente a viver uma vida de penitência. E a vida de penitência chegou então até o bispo. Entende? Nossa vida deve ser intrínseca a Deus e acompanhada com um teor de amor pela igreja. A nossa igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, com a ajuda de São João, de São Pedro, ou João de São Pedro, São Francisco ele chegou até o bispo e ali ele se apresentando diante de muitos cardeais, muitos bispos, diante do Papa, ele entregou então o documento e falou para o Papa: a nossa forma de vida é viver o Evangelho, conforme o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando pegaram os documentos para poder olhar, perceberam que
Francisco copiou o Evangelho nesses documentos. Copiou, simplesmente copiou tudo. E foi orientado a Francisco, a ele e aos seus irmãos, a ingressar em outra congregação ou ordem religiosa. Mas ele disse que era a vontade do Senhor para a fundação de uma nova ordem. A ordem dos penitentes. O Papa ele ficou com muita dúvida e não sabia o que fazer ou ao que responder, mesmo porque alguns cardeais foram contra a formação ou a fundação de mais uma ordem religiosa diante de tantos grupos heréticos que surgiam por volta da Itália, França, Alemanha e tantos outros, que iam lá para pedir o consentimento ao Papa para poder fundar, mas aqueles grupos, eles falavam muita heresia. E Francisco ele falava: eu somente quero viver, ou queremos viver, a forma de vida do Evangelho. O Papa ele teve um sonho anterior aquele grupo, né? Aquela audiência que estava ali naquele momento. Ele sonhou com um mendigo franzino que sustentava com o ombro toda a Catedral de Latrão, de São Pedro de Latrão. E com o ombro ele erguia aquele santuário. Ele então, quando ele recordou daquele sonho, ele viu que Francisco poderia ser, como de fato foi, aquele homenzinho franzino, mendigo com roupa esfarrapada, assim como os outros irmãos, aqueles que seguiam a Francisco, da mesma forma de erguer o santuário de São Pedro de Latrão. Ele então, comovido com o sonho e relacionando o sonho com Francisco, então permitiu e aprovou que Francisco pudesse pregar a todas as pessoas e para o mundo inteiro. E houve então a aprovação da regra, segundo os estudos dos frades menores conventuais, em 1209. Se tornou a aprovação oficial verbal. E Francisco saiu ali saltitante, feliz, com o seu grupo de irmãos, de frades, e voltaram então para a igreja aonde estava. E dessa vez eles ficaram em Riet, ou melhor, Rivo Torto, onde eles estavam ali porque se configurou perto de Rivo Torto os seus conventos, seus conventinhos, e cada um tinha uma clausura em particular. Termino por aqui hoje e
Se inscreva no meu canal se você é novo por aqui e dê o seu like. Paz e bem, paz e bem e paz e bem.